Murilo, eu comentei que estava com os problemas que não conseguia argumentar com futuros clientes da produtora, a vender as coisas. Você falou que eu tenho que trazer respostas já para as objeções deles. Qual foi um bom exemplo aí de uma objeção que você já tinha a resposta na ponta da língua? Eu acho que tem uma campanha da Fiat, Rever Seus Conceitos, que talvez seja a campanha que mais eu tive que usar esse argumento, esse tipo de processo para poder aprovar. Faltou PIN. Olha, é muito interessante, porque talvez seja a campanha, essa que está na hora de rever seus conceitos, mais pesquisada que eu já participei na minha vida. A gente começou o ano de 2000 pesquisando o que a gente ia fazer para poder acabar de vez com o preconceito que existia contra a Fiat. A Fiat era uma marca que já estava indo muito bem, mas que tinha um ranço de qualidade, mesmo a gente sabendo que a qualidade era igual à da Volkswagen, a da Ford, a da GM. E era uma questão muito mais de um passado que ainda continuava assombrando. E esse ano de pesquisa, foi me dando cada vez mais confiança em saber que essa era a campanha certa. Só que o tempo todo eu ouvia das pessoas as rejeições, essa campanha não coloca no ar porque vai dar problema, essa campanha não é a certa, essa campanha... E quanto mais pesquisa a gente fazia, mais eu tinha certeza. No meio da campanha, eu acho que foi o momento da virada, a agência fez uma pesquisa com relação aos comerciais das primeiras ideias. E entre os comerciais tinha um sobre a relação racial. E esse era um comercial, entre os comerciais que estavam lá, o comercial racial era uma mãe na porta de uma escola. Ela estava olhando para o corredor da escola, tinha aquele tanto de alunos saindo e, magicamente, coisa de comercial, né? Todo mundo passando na frente, saía, aparecia, mas você via que tinha uma menina vindo que era a cara da mãe. Cabelo parecido, rostinho parecido. Você sabe que a mãe estava esperando aquela filha sair. E ela vindo, muita gente passando na frente, de repente, coisa de comercial, magicamente, todo mundo começa a passar por trás. E a filha sobra, de mãozinha dada com o negro, com o menino negro. Ela era uma menina branca, de mão dada com o menino negro. Os dois dão um beijinho, ela entra no carro da mãe, que não era um Fiat, e fala, ei mãe! E a mãe chocada, estamos falando de 2000, né? Ou seja, se hoje a gente sofre com preconceito, imagina há 26 anos atrás. A mãe chocada, ela falava, mas quem que é esse? E a filha, com a maior naturalidade, respondia, meu namorado. A mãe, em choque, ela olhava, quando ela olhava para fora, estava passando o novo Palio. E ela ficava maravilhada. E quando ela voltava, ela virava para a filha e falava, tudo bem, porque afinal todos os corações são vermelhos. E esse comercial levou pau, porque a pergunta era, quem a Fiat acha que é para dizer que um carro muda o preconceito ou que eu vou mudar o que eu acho da vida? Ou seja, o comercial gerava uma tensão tão grande que ao invés de o carro ser apresentado como uma coisa boa, o carro ele causava um problema. E a agência apresentou isso para a gente lá, pesquisa, falando, olha, essa campanha não pode ir para o ar porque ela vai ser um problema para a Fiat. E eu disse, eu quero, é para fazer, eu quero. Achem um jeito do comercial funcionar. Nós vamos falar de raça, vamos falar de idade, vamos falar de sexo, vamos falar de tudo que é preconceito, porque a gente tem que combater o preconceito contra a Fiat. E a agência brilhantemente resolveu, brilhantemente mesmo. E a gente vai ver o comercial aqui, em que sempre tem uma pessoa que é a preconceituosa. Então, o comercial passou a ter uma história entre pessoas, uma não preconceituosa e uma preconceituosa,
E a tensão do comercial estava no comercial, na parte da história. E depois o carro vinha como resposta. É o que a gente chama em publicidade de sair blusa. Problema antes, solução depois. E, no caso comercial dos negros, mudou para uma coisa espetacular. Garagem de prédio, aquelas garagens subterrâneas. Vem um carro, tem um Palio manobrando, vem uma mulher gritando, uma perua. Tereza, que bonito, que legal te ver aqui. Né? A Tereza está sentada no banco de trás, janela aberta, ela olha pela janela, a perua fala, nossa, você está tão chique, está de motorista? E ela fala, não, virei mãe mesmo. Então, a câmera corrige, tem do lado da mãe branca um bebê negro. Na hora que a câmera corrige, o motorista é o marido negro e ela está atrás porque ela está com um recém-nascido. E aí a câmera volta para a mulher que faz uma cara de fiz besteira. E aí o locutor fala, xiii, está na hora de rever seus conceitos. E só aí que ela fala, principalmente a respeito de carro. Chegou o Palio, babá. Ou seja, o preconceito está dentro do comercial. É uma pessoa que está lá dentro que tem preconceito contra o que está acontecendo. E esse preconceito, lá no comercial, libera as pessoas que estão assistindo para falar, eu não sou preconceituoso. Aquela pessoa eu não sou. Marina! Quanto tempo! Nossa, você tá tão bonita, tão elegante. Obrigada, motorista. Virou madame. Não, virei mãe mesmo. Olha que lindo. Está na hora de você rever seus conceitos. Principalmente seu conceito sobre carro. Palio 2002, o carro que está mudando seus conceitos. Eu fui aprovar com o meu chefe, presidente da Fiat, o Gianni Coda. E o meu chefe falou, de jeito nenhum, que a gente vai colocar esse comercial, estava em roteiro ainda, no ar. Porque esse comercial os outros não, mas esse vai dar problema na imagem da Fiat. Eu falei, olha, eu aposto contigo que não. Vamos fazer a pesquisa a respeito deste comercial, aonde você quiser. Escolhe a cidade do Brasil onde você acha que o preconceito é mais forte e nós vamos fazer lá. Porque quando ele fala que esse comercial não vai fazer, ele está falando do preconceito dele e não aquilo que o consumidor pode achar. Ele escolheu a cidade, não vou falar qual cidade, mas ele escolheu uma cidade do Brasil, uma capital do Brasil, que falou, nessa cidade o preconceito contra negro é a mais alta, porque o número de negros lá é mais baixo. Tá bom. E nós fizemos o teste e a pesquisa passou maravilhosamente bem. O comercial passou maravilhosamente bem, foi para o ar e, mais do que isso, ele ganhou prêmio internacional por conta dessa coragem de falar de uma questão tão escondida que é o preconceito racial ainda em 2000, nesse comercial de 2001, ainda em 2001, 25 anos atrás. Então, assim, toda vez que você tem uma objeção, ou toda vez que você vai aprovar uma ideia inovadora, a objeção ela tem que ser resolvida junto a quem vai aprovar e não junto ao consumidor final. Porque se ela não passar por quem aprova, ela não vai passar nunca da fase inicial, que é ser somente uma boa ideia.